que mais me incomoda ultimamente é a seletividade com relação aos temas por parte dos bolsonaristas e dos petistas. Principalmente dos petistas, que me incomoda mais ainda. Porque os bolsonaristas, de fato, muitos deles não têm rigorosamente nada. Agora, os lulistas, teoricamente, teriam um verniz de um pouco mais de racionalidade, o que também é meio questionável, o que eu estou dizendo agora, mas, teoricamente, muita gente aí luta por pautas humanas, né, libertárias, são pessoas que defendem a educação pública e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: por que Lula, quando fala algumas coisas, não é questionado por essas pessoas? Por que Lula, quando fala esse tipo de coisa que ele falou para o Fernando Marrone, por exemplo? Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo Lula lá. Por que Lula não é questionado? Ora, tem uma agentinha aí, inclusive, que adora requentar uma fake news com relação ao Ciro Gomes, dizendo que ele agrediu a Patrícia Pilar, o que já foi desmentido inúmeras vezes, inclusive pela própria Patrícia Pilar. Então, meus caros, como é que você aceita esse tipo de comportamento por parte do Lula? Eu, de vez em quando, brincava com a Dilma que ela nasceu para cumprir ordens e não para dar ordens. Porque na relação política ela era mais difícil. Mas eu tinha esperança que ela aprendesse. Que era o mais fácil. Mas eu acho que essa foi uma das dificuldades da Dilma, que foi a relação política dela. Pois é, ele diz que Dilma não só serviu para ser mandada. Mas se o Ciro Gomes falasse isto, o que você diria, lulista? Aí seria diferente? Ou quando o Lula falou isto? O único lugar que houve um pouco foi na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foi na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal, sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. A coisa ficou tão ridícula que até mesmo uma figura que eu tenho discordâncias do campo político, mas respeito como grande comunicador, que é o caso do Antônio Carlos Macedo, o Macedo fez, né, essa resposta aqui, que infelizmente tiveram que engolir seco. Imagina, eu não gosto, como muitos homens muitas vezes falam, e mesmo não gosto, quando o próprio presidente Lula pode usar determinadas expressões, eu não gosto, eu não aceito, mas eu tenho que separar quando alguém faz uma ofensa pública com o intuito de prejudicar, de humilhar, e quando uma conversa privada é transformada em pública sem que houvesse justificativa para isso. Então eu não vejo no ato do presidente uma tentativa de me humilhar ou a qualquer mulher. Acho que até ele poderia cuidar mais das palavras, enfim. Mas, de toda forma, Macedo conclui dizendo que fui atrás e vi aqui. O que significa esse negócio de, essa coisa grelo duro, que para nós rejeitamos, não gostamos. Veja, por exemplo, o que diz a Lilian Faria Perfeito, nordestina. Ela diz, morei 12 anos no sertão de Pernambuco. Já ouvi o termo, e isso é comparar uma mulher a Maria Bonita, que para mim é maravilhoso. Outra, Stefane Ribeiro, ela divulga que a Camila Lima diz, sou pernambucana, e esta é uma expressão pernambucana. Eu considero que muita gente não passa o que eu passo, por isso aceito ser chamada assim. E aí tem uma série de explicações, inclusive, das mulheres, feministas, negras, inclusive, que dizem, por outro lado, que essa expressão não naturalmente deve ser confundida com uma expressão de ataque às mulheres, porque ela é uma expressão regional do Nordeste brasileiro. Olha, deputada, eu estou lendo aqui o Cultura Nordestina, que traz as expressões regionais, aqui um amplo apanhado, uma espécie de dicionário. Não aparece aqui. Bom, mas tudo bem. Essa é a sua posição. Eu não esperava outra coisa da senhora. Quer dizer que o machismo de bastidor, o machismo aquele escondido que vocês tanto condenam, pode. Não me confunda, Macedo, por favor.
Confundo sim, deputada. Eu vou continuar defendendo a senhora do machismo do Bolsonaro e do machismo do Lula. Um abraço, muito obrigado para a senhora. O que não dá mais é para aceitar esta coisa. Quando o Lula fala, o Lula pode. Pode ser as coisas mais absurdas, mais abjetas. Como este tratamento que ele teve com este menino no Rio. Não esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é de esporte, não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que que não tem jogo de tênis? Mas isso é esporte da burguesia, porra. Não, tem razão. Fica uma coisa bom. Porque, olha só. Natação. A gente não pode andar na piscina. Por quê? Porque não abre pra população. Por que não é pra população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. O dia que a imprensa vier aí, pegar o final de semana, essa porra fechada, o prejuízo político é infinitamente maior do que colocar 2 guardas aí. Coloca 2 guardas pra tomar conta, coloca o bombeiro pra tomar conta e abre isso. A gente acorda de manhã com caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, que se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não tem nego de metralhadora não. Tem, mas... Esse otário, pra fazer o discurso de otário. Eu não comparticipo. Eu não comparticipo. Então... isso tá precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, Por que o Lula pode falar coisas absurdas e por que outros não podem? Porque se a gente questiona os absurdos e as falas absurdas de Bolsonaro, nós não podemos aceitar que outros reproduzam o mesmo. Por isto que eu digo, eu sou eleitor do Ciro, mas se o Ciro falasse uma metade disto, eu estaria em cima dele criticando-o. E eu tenho certeza que boa parte dos eleitores do Ciro também. Embora haja uma parte que também age como lulistas e bolsonaristas em relação ao Ciro. Mas isso eu não quero falar aqui nesse vídeo. O que eu quero falar é o seguinte. Se seja Ciro, Bolsonaro ou Lula, ou qualquer outro, ou no caso mesmo do Moro, você não tem que devotar ninguém. Você tem que questionar. E há uma questão muito simples a ser dita. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não precisa votar numa pessoa que seja perfeita, porque não existe. Mas coerência é o mínimo que a gente pode ter da classe política. E não políticos demagogos como o Lula que falam esse tipo de asneira aqui. Porque o poder é ramificado nas instituições que existe para controlar o próprio governo. E que a burocracia de segundo e terceiro escalão muitas vezes tem mais força do que um presidente da República. Porque não é poucas das vezes em que você toma uma decisão numa reunião ministerial, quando você sai anunciando ela pelo Brasil afora, um ano depois você descobre que ela está parada na gaveta de um cidadão, porque o IFAM não concordou, porque a FUNAI não concordou, porque o IBAMA não concordou, porque o Tesouro não concordou. Você vai descobrindo que você é enganado dentro da máquina. Aí eu cunhei a seguinte frase. O presidente é uma locomotiva. A máquina pública é a estação. Todo dia passou locomotiva nova, mas a estação está lá, impávida. Ela não muda. Ela está lá. Os funcionários são os mesmos, porque são tudo concursados. Estão lá. Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá. E é por isso que eu me orgulho por não votar mais em ti, Lula, por ser oposição a ti desde 2002, porque tu falas bonito em alguns lugares, em outros você ofende, ataca. Que Lula você é de fato? Paz e amor? Ou este que a gente está trazendo aqui nesses recortes? Hein, senhor Luiz Inácio?